Olá, pessoal! Vamos então para a correção do dia 26, que foi quinta-feira, sendo a primeira atividade então de português, que foi a continuidade dos estudos sobre verbos. Então vamos lá na página 119, que na verdade é algumas perguntinhas também que faz referência ao texto que a gente leu a semana passada, né? Então aqui, primeira pergunta: que conto inspirou esse cordel? Então, qual o conto que vocês lembraram ao ler esse cordel? Eu tenho certeza que todo mundo lembrou do mesmo, né? João e o pé de feijão. Eita. João e o pé de feijão. Esse conto, né? Com certeza. Nas primeiras estrofes, o texto apresenta algumas características do João, como ele é. Então, aqui no texto, cadê o texto? Tá aqui. Tá aqui. Nas primeiras estrofes, fala algumas características do João. Então, aqui fala que vai contar um pouco sobre o João e o pé de feijão. Viveu numa situação, o filho era levado, cujo nome era João. Formava uma família pobre com bem pouca condição. João era necessitado, mesmo assim era exigente. Necessitado porque era pobrezinho, né? Igual a mãe. Então, isso daqui não é uma característica só do João, é uma característica da família, né? Ele era exigente, isso é uma característica dele próprio, né? Não gostava da pobreza. Ele era intransigente. Então, isso daqui também é uma característica. Queria ter um destino que fosse bem diferente. João era um ser... Não. João, por ser insistente, então ele também era insistente, jamais queria entender, até quando sua mãe veio lhe oferecer: vou te dar a nossa vaca para que possa vender. Ela é nosso sustento, sei que vou me arrepender. Esse seu inconformismo... Então, ele era inconformado também, se alguém colocou. Faz-me até entristecer. Faça dela bom proveito e diminua o meu sofrer. João pegou a vaca e seguiu a caminhar. Era tudo que ele tinha, a vaquinha do seu lar. Ia tentar buscar preço para alguém arrematar. Então, aqui já parou de falar das características do João. Então, aqui, ele era o quê? Levado, exigente, intransigente, insistente e inconformado. Então, vamos pôr isso lá nas questões. Então, ele era levado, exigente, intransigente. Opa, aqui. Levado, exigente, intransigente, intransigente. O que mais? Não é aqui. É aqui. Intransigente, insistente e inconformado. Intransigente, insistente. E quem colocou, isso daqui estava mais difícil de ver, que ele era inconformado. Errei. Vamos por aqui no começo, né? Inconformado. Pronto. Ele era essas essas cinco coisinhas. Se colocou só 4, não tem problema. Essa última, que é inconformado, ficou mais difícil de enxergar. Então, não tem tanto problema assim. 3. Numere as frases de acordo com os acontecimentos da história. Então, o que aconteceu primeiro? Um pé de feijão gigante nasceu? A história começa com isso? Ou começa com a vaca, que era o único sustento da família? Ou com o João que escalou e chegou no castelo? Ou a mãe de João jogou os grãos de feijão pela janela? Ou João trocou a vaca por 5 grãos de feijão? Então, primeiro, o João trocou a vaca pelos 5 grãos de feijão. Então, essa é a primeira parte. Depois,
A mãe de João, chegando em casa lá, ela entrega os grãos de feijão para a mãe fica indignada com o que ele fez e joga os grãos de feijão pela janela. Então, número 2. Aí, então, no dia seguinte, nasce um grande pé de feijão. Então, um pé de feijão gigante nasceu. Número 3. Aí, então, pulei uma parte. Vamos voltar. Pulei essa daqui, né? A vaca era o sustento da família. Então, antes de tudo, a vaca era o sustento da família, né? Professora se desatentou. Então, antes de tudo, ela era o sustento da família. Depois, a mãe fica triste de ver o João naquela penúria, de ficar se lamentando da vida que tinha. Ela pega e fala para ele vender. E o João vai lá, ao invés de vender bem, ele troca aquilo por 5 grãos de feijão. Aí sim, ele chega em casa, a mãe indignada joga aqueles grãos de feijão pela janela. Aí, depois disso, a hora que ela joga, no outro dia, no dia seguinte, na verdade, né? Cresce um grande pé de feijão lá. E claro que ele só consegue escalar no pé de feijão, depois que existe o pé de feijão, né? Então essa vai ser a número 5. Então vai ficar enumerada desta forma, a número 3. 4. Releia a 12ª estrofe. Vamos lá ler 12ª, senão vocês não vão entender. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa aqui. João ficou muito surpreso, procurou logo escalar. Foi subindo pelo caule, foi parar no outro lugar, para chegar num castelo difícil de imaginar. Então ali, a gente leu a 12ª, a 12ª estrofe, que é a estrofe número 12. Aí, pergunta. Qual das palavras a seguir? Então, você vai escolher uma dessas 4 opções para dizer qual delas tem o mesmo sentido que a palavra surpreso. Então, qual dessas aqui embaixo tem o mesmo sentido de surpreso? É curioso, assustado, irritado, admirado? Então, quando fala ficou surpreso, ele ficou admirado. Vamos ver se lá no texto vai combinar com admirado mesmo. Será que eu não errei? João ficou muito admirado. Então, ele ficou admirado com o quê? Com o pé de feijão. Então, fez sentido. E procurou logo escalar. Fez sentido, então é isso mesmo. Se eu colocar as outras palavras... Opa, mudei errado. Se eu colocar as outras palavras, João ficou curioso? Não, ele ficou surpreso. Curioso é outra coisa. Surpresa é admiração, é ficar, nossa. Agora, curioso é quando você fica, o que aconteceu? Aí você fica curioso, quer saber alguma coisa. Aí, assustado, também não fala que ele se assustou. E irritado? Ele ficou irritado? Claro que não. Ele se deu bem nessa história, né? Então, o único que pode ser é admirado. Você pode pintar o quadrado ou você pode fazer um X. Eu vou pintar hoje. Não vai ficar tão bonito, porque aqui é difícil pintar. Mas, ficou bom. Aí, então, chegamos na B. A B tá falando sobre o verbo escalar e subir. Então, o que é escalar? Escalar é subir. Na verdade, eles são sinônimos que a gente fala, né? Acho que vocês ainda não viram isso, não lembro de ter comentado com vocês. Mas eles são sinônimos, são palavras diferentes que têm o mesmo significado. Então, escalar é subir em alguma coisa, ou é de alguma forma subir, e subir é subir, que vocês já sabem, né? Então, o sentido é semelhante ou contrário? Com certeza é semelhante. Né? O contrário de subir é descer, o contrário de escalar é, descer também, cair, ir para baixo, alguma coisa nesse sentido, menos subir, porque subir é sinônimo, ou seja, sentido semelhantes. E aqui, a última era um pouquinho mais difícil, acho que até
quem tá com os pais ajudando aí meio que se bananou um pouquinho. Por quê? Porque essas palavras elas são, posso dizer que vícios de linguagem. A nossa maneira de falar, a gente tem uma mania de diminuir as palavras, né? Igual, não sei se vocês já ouviram falar do vós-me-se, que depois era vossa mercê, antigamente, aí virou vós-me-se, aí virou você, e agora a gente tá falando só se. Você quer alguma coisa? A gente nem fala você mais, né? Então, essas mudanças na nossa língua não acontece só no você, né? Acontece em outras palavras também. E noutro é uma dessas palavras que acabaram se juntando. Você nota que lá a primeira palavra era vossa mercê. Eram duas palavras para falar você, que hoje a gente fala se. Então, para falar você, antes era duas palavras. Então, eles juntaram num processo histórico, né, que a gente vai falando rápido e acabou virando você. Que, claro, você é o jeito correto de falar. O se, que a gente fala se quer alguma coisa, é o jeito comum que a gente fala, mas não que esteja certo, está errado, tá? No caso do noutro, já é meio usado. Não posso afirmar com certeza que ela é linguagem formal, eu teria que pesquisar, mas ela é usada. E é a junção de duas palavras, que é o mesmo que em outro. Então, é a junção de em com outro. Então, quando ao invés de ficar falar em outro, em outro, em outro, em outro, começaram a falar rapidão, rapidão, ficou noutro. E num é em um. Também é a junção desses dois. Então, noutro é o mesmo sentido que em outro. E num é o mesmo sentido que em um. Entenderam? Então, isso daqui é um vício de linguagem nossa. A gente vai falando rápido, a gente vai comendo as palavras, né? Podemos dizer isso. A gente vai comendo as palavras e as palavras vão atruncando, elas vão truncando, né? Não atruncando, truncando. Vão virando uma só. No caso, em outro virou noutro. E num era em um, né? É só uma mudança aí pela própria fala. Eu só não posso afirmar que isso daqui é formal. Formal eu falo assim, nossa, o jeito correto de falar é noutro. Não tenho certeza. Eu acho que ela já foi incorporada à língua portuguesa como sim, como formal, mas não tenho certeza. Por via das dúvidas, se você estiver fazendo alguma coisa importante que tem que estar certinho, use isso daqui. Não custa escrever uma letrinha a mais, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Uma letra a mais. Não vai matar ninguém, né? Então, por via das dúvidas, é essa daqui. Em outra. Mas se for alguma coisa assim mais... Um bilhetinho para a mãe, um bilhetinho para o pai, um bilhetinho para alguém, uma cartinha para alguém conhecido, não tem problema escrever no outro ou num. Problema nenhum. Bom, de português a gente tinha isso para fazer. Aí, matemática, era a página ou 147 ou 172 também, análise de uma tabela. Uma outra tabela, no caso, né? Então, aqui, deixa eu apagar e a gente vai responder. Então, vamos ler lá. Quando a festa terminou, a comissão organizadora contabilizou o dinheiro arrecadado e registrou os dados em um quadro. Então, aqui está os valores que foram arrecadados. Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz para explicar. Pronto. Aí, ficou mal apagado, mas ficou melhor. Tá. Então, aqui tem total de valor arrecadado. E daí, aqui o valor unitário, reais, e os itens, né? Então, cada um vale 5, 2 ou 3, né? E aqui o valor total. Tá. Aí tem a primeira pergunta. Quanto foi arrecadado com a venda de convites? É só vir aqui achar a venda de convites e colocar na minha resposta. Quanto foi arrecadado? 2.400. Tranquilo, né? Isso daqui todo mundo acertou. R$ 2.400, né?
Vamos colocar. Vai que a pessoa pensa que é dólares, né? Não é, é reais. Bem, qual dos itens do quadro teve a menor arrecadação? Então, você vai ter que procurar o menor número. Qual é o menor número desses números aqui? É o 280. Então, qual item? Foi o item jogo de dardos. É isso que a gente coloca aqui. Opa, ficou parecendo um J, meu T. Mas é um J, né? Prof tá doida. Jogo de dardos. Pronto. Bom, agora sim. Qual dos jogos teve mais pessoas participando? Então, os jogos são esse aqui. Jogo, 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 jogo. Então, são essas linhas aqui. Todos os jogos tinham o mesmo valor, R$2, R$2, R$2. Como todos são o mesmo valor, eu não preciso fazer a conta para saber quantos ingressos foram vendidos. Eu posso saber diretamente pelo valor que foi arrecadado. Quanto mais foi arrecadado, mais ingresso para aquele jogo foi vendido. Então, qual que é o maior valor que tem aqui? Esse aqui. Então, qual foi o maior? É o jogo que teve mais acesso de pessoas. O jogo de latas. O jogo de latas. Tranquilo, né? 2. Responda escrevendo por extenso. Então, é aquilo que eu apaguei que estava aqui. Escreveu o nome do número. Quanto foi arrecadado com a venda de doces? Então, aqui tem a venda de doces, nessa linha aqui. Deixa eu apagar a rabisqueira que eu fiz em cima. Deixa eu ver se dá para apagar assim. Mais ou menos. Apaguei aqui também. Pronto. Tá. Então, aqui no venda de doces, que foi... Quanto foi arrecadado com a venda de doces? 1.530. Então, é só escrever 1.530. 1.530. Pronto, ponto final. E qual foi o valor arrecadado total? 9.850. Então, por extenso. 9.850. E daí aqui era para responder. Os 700 convites preparados pelos alunos da professora Juliana foram todos vendidos? Então, como que eu vou fazer? Qual seria o jeito de fazer uma conta para descobrir se esse valor é o valor de 700 convites? Então, como eu posso fazer? Eu posso usar multiplicação. Cada convite não é R$5? Então, se eu multiplicar os 700 convites... Deixa eu apagar aqui. Se eu multiplicar os 700 convites por R$5, ele vai ter que dar esse valor ou menos que esse valor. Se der menos... Deixa eu ver... Tem que dar mais... Não, tem que ser menos ou igual para ser vendido todos. Porque a gente não sabe se 700 são os únicos ingressos. Então, tem que ser
menos ou igual a 200,400. Se for mais, se esse valor aqui chegar a mais que 2,400, significa que não foram vendidos todos. Esse é um jeito de fazer essa conta sem fazer a divisão. Se vocês já soubessem divisão, ia ser bem tranquilo de fazer. Mas como a gente não sabe, quem não tem cão, caça com gato. Então, como a gente não sabe, vamos fazer usando a multiplicação que a gente já sabe. Nossa, professora, mas a gente nunca fez a tabuada dos 5. Mas vocês sabem que quando eu tenho 5 vezes multiplicando alguma coisa, é só fazer 5 vezes somando aquela coisa. Ao invés de eu fazer 700 vezes o número 5, eu vou fazer 5 vezes o número 700, que é bem mais fácil. Então, já fiz 4, falta mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o número 700 e somo. E daí eu vou descobrir quantos que é 700 vezes 5. 0, 0, 0, 0, continua 0. 0, 0, 0, 0, continua 0. Então, 7 com 7, 14. Mais 7, 21. Mais 7, 28. Mais 7, 35. Pronto, 3.500. Então, se tivesse vendido todos os ingressos não, convites, né, que tá escrito, se tivesse vendido todos aqui, tinha que ter R$3.500. É menos. Então, significa que sobrou ingressos. Então, a pergunta lá os 700 convites preparados pelos alunos da professora Juliana foram todos vendidos? Não. Ou porque não era para responder, né? Então, era só para vocês analisar e tentar fazer essa conta usando a multiplicação. Usar a caixolinha para pensar, tá? Não sei porque eu paguei. Podia ter deixado. Deixa eu ver se tem como voltar. Meu Deus do céu. Aí, voltou. Então, 700 vezes 5, 3.500. Viu como é que vocês sabem já fazer conta grande? Às vezes vocês não sabem só por... Nossa, professora, 700 vezes 5, nunca vi na minha vida. Mas é fácil de fazer, é só pensar. Um jeito fácil de fazer. Claro que tem um jeito difícil. Já imaginou eu fazendo 700 vezes o número 5? Meu Deus do céu, até amanhã eu ficar aqui fazendo essa coisa para vocês. Mas se usar a cachola, a gente consegue fazer mais rápido e mais fácil. E aqui, então, por último, o projeto do horário cívico, né, que nesse dia eu fiquei meio mal, acabei não mandando os vídeos para vocês, mas enviei no dia seguinte, e mesmo sem os vídeos, como tem todo ano, até antes da pandemia a gente já teve alguns horários cívicos, vocês estão careca de saber, né, sobre o horário cívico. Então, vocês conseguiram fazer a atividade mesmo sem os vídeos. Mesmo assim, eu mandei posteriormente, tinha algumas pessoas que ainda não tinham mandado atividade, então deve ter ajudado. E quem já tinha mandado também, é interessante saber a história da bandeira, a história do porquê do dia 15 de novembro, enfim, história da proclamação da República, enfim, essas histórias são todas importantes e interessantes e muito bom vocês saberem. Bom, aqui a gente então finaliza a correção das atividades do dia 26. Um beijo para vocês e até daqui a pouco na próxima aula.